Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a instrutora de artes Neuza Ferreira, pelo projeto Vivência Cultural da Prefeitura de Suzano. E essa é a segunda aula do mês de setembro. A gente vai dar continuidade naquela aula que a gente começou na semana passada. A semana passada a gente fizemos o fundo por fora do desenho, fizemos o fundo das folhas. Hoje a gente vai fazer o fundo das margaridas e vamos dar acabamento nas folhas. Então, como as folhas estão por fora, a margarida está por dentro, a gente vai fazer o fundo da margarida primeiro, para depois dar acabamento na folha, tá? Vamos iniciar aqui, vem comigo. Primeiro a gente começa hidratando o tecido com diluente. Pétala por pétala. A parte mais escura vem primeiro. Em volta do miolo, a gente vem com azul turquesa, puxando para fora, nas pétalas para fora. Contorna-se o miolo e puxa para fora. Assim a gente vai fazer todas as pétalas. Trabalhando bem a tinta para preencher bem a trama do tecido. Para não ficar nenhuma partinha branca do tecido. Diluente e azul turquesa a gente está usando. Sempre hidratando com diluente. E em cima do risco, para definir bem as pétalas da margarida também. E traz para fora. Vamos lavar o pincel. Com o azul celeste, a gente vai trazer de fora para dentro agora, ó. Acompanha o risco e traz para dentro. Sempre espalhando bem para a tinta interagir uma cor com a outra, para não ficar imperfeição na pintura. Feito isso, vem novamente no azul para definir aonde fica as pétalas, ó. Sempre trazendo para fora da pintura o azul. E vamos espalhando bem a tinta para ficar bem uniforme. A tinta azul clara com azul escuro. Essa daqui de cima também, porque ela é uma margarida, só que ela está virada. Então a gente vai fazer o mesmo processo nessa parte de cima dessas flores. Vamos contornar com azul turquesa e puxar para fora, na direção das pontas das pétalas. Depois traz a tinta com movimento circular, hidratando o tecido com diluente sempre antes de acrescentar a tinta. Essa tinta azul, gente, entra como profundidade, onde a gente está dando profundidade nas pétalas. Essa parte aqui em cima também, ó, porque são as pétalas que estão por trás. A gente dá uma escurecida aqui, nessa parte. Aqui também, ó, porque tem umas pétalas menores aqui, ó. Então a gente escurece essa parte para dar profundidade. Feito a profundidade, agora a gente vai vir com o azul celeste, que é para interagir as duas cores do fundo. Mistura bem a tinta para interagir uma cor com a outra, para não ficar marcado o tecido. De cima para baixo, vai trazendo a tinta e misturando. Sempre hidratando o tecido antes de aplicar a tinta base embaixo. Onde tem as pétalas por trás, faz a profundidade
para poder separar uma pétala da outra. Lembrando, gente, sempre a gente dá uma segunda demão antes de finalizar, porque o tecido ele suga a tinta. Se você já finalizar com a primeira demão, quando você tirar da placa vai ficar imperfeição. Então tem que dar depois uma segunda demão com as mesmas cores antes de finalizar o desenho. Em seguida vamos para essa aqui também. Que a gente está fazendo usando tom sobre tom, do tom mais claro ao escuro, usando o escuro para sombra, o intermediário para fundo e o mais claro para pôr luzes, para finalizar a peça. Sempre onde vai profundidade a gente entra com escuro, usando sempre os 3 tons, diluente, a tinta de base que vai ao fundo e a de profundidade. E em volta do miolo também, a gente vem com diluente, o azul mais escuro, contorna toda a volta, puxa para cima, em direção das pétalas, define onde vai as pétalas, uma parte das pétalas, para não se perder depois na finalização do desenho. Essa pétala dessa flor já está dobrada, então essa parte de cima também a gente vai jogar o azul mais claro. Feito isso, agora a gente vai fazer o que? Finalizar as folhas, que as pétalas da margarida tá molhada. Então a gente não vai mexer mais hoje, vai mexer agora nas folhas. Hidrata com o mesmo tom que está embaixo, que a gente estava usando verde pistache. E vamos finalizar com verde oliva como sombra e usar o branco como luz. A folha da margarida, a gente sempre vem, ó, do começo do caule até as pontas, ó. Aí traz a tinta para dentro, espalha, preservando sempre essa tinta que fica em cima do risco, esse tom onde fica mais forte em cima do risco, que é para cobrir o risco do lápis. Então a gente deixa aqui sempre um pouquinho mais escuro. A nervura do meio, a gente vem, começa da ponta do caule, vai até a ponta da folha, ó. Aí volta o movimento, vai e vem com o pincel, para que fique o risco em cima escuro, mas com sombra. Um pouco do branco, a gente vai acima do risco escuro, vai até o final e espalha. Vamos pôr um pouquinho de luz desse lado da folha. Vamos nessa próxima folha, o mesmo processo. A parte de baixo, sombra. A gente usa o verde oliva. Vai até o final, espalha. A nervura no meio da folha, começa do caule e vai até a ponta, ó. O pincel vai e vem para poder espalhar essa tinta. Com o branco, do caule até a ponta, ó.
trabalhe a tinta. No caule, a gente só vai usar o verde oliva, para a gente dar o contorno do caule. A tinta só de um lado do pincel, a tinta fica para fora, em cima do risco. A parte de dentro do pincel está sempre limpa, para que o desenho não fique grosso. A pintura fique bem somente em cima de onde você quer escurecer, ó. Bem. Sempre pouca tinta em cima do pincel, para não sobrecarregar muito a cor. Para não escurecer onde no meinho tem que ficar sempre, tem que ter definido luz, sombra e o fundo. Tem que aparecer as três partes, 3 etapas do desenho. E também, que eu onde a parte da margarida. Sempre trabalhando as duas cores junto. O verde pistache e o verde oliva aqui no caule. Vamos pôr um pouquinho de luz nessa parte. A parte de baixo da folha, vamos entrar com o verde oliva, ó, até o finalzinho. Trabalha-se a tinta. Vem a nervura no meio. A parte de baixo sombra. Vou aumentar com o branco na parte de cima, como luz aqui, ó. Aqui também, onde tem um botão, vamos trazer, pôr um pouquinho de branco. Vamos fazer essa folha aqui, agora essa folha ela tá dobrada. Por ela estar dobrada, a gente sempre vai escurecer abaixo do risco, ó. Vamos escurecer essa parte. Vamos hidratar a ponta dela. A parte de baixo. Nessa parte de cima, a gente vai entrar com um pouquinho de branco, ó. Vamos trabalhar essa tinta, movimento de vai e vem com o pincel, para interagir uma cor na outra. Vamos pôr uma nervura aqui nessa parte, ó. A parte de trás, a gente vai entrar, como a parte de baixo é sombra, a parte de cima a gente vai entrar com o branco, que é luz, nessa parte. Essa folha tá por trás dessa, então a gente primeiro tem que trabalhar essa folha para depois fazer essa. Vamos escurecer em volta das pétalas com um pouco de verde oliva, que é a sombra da flor, que tá sobre a folha. A parte de baixo, vamos vir com o verde oliva, para fazer a separação de uma folha e a outra. A nervura do meio da folha, um pouco de luz na parte de cima, um pouquinho de branco. Essa aqui, vamos escurecer essa parte, ó. Porque assim, a folha de trás está fazendo sombra nessa que está por baixo. Vamos entrar com uma sombra nessa parte de baixo.
a nervura do meio da folha, a luz, bem pouquinho tinta, só para pôr um pouquinho de branco para a luz, não sobrecarrega muito. Vamos hidratar com um pouco com verde pistache, porque a tinta de baixo já está seca, que a gente fez na aula passada. Vamos escurecer esse lado da folha. Em seguida, fazer a nervura do meio da folha. E o branco como um ponto de luz. E um pouquinho aqui no meio. Essa parte aqui também, onde tem caule, já vamos deixar essa verde pronto. Meus amores, é isso. Hoje a gente fez o fundo da margarida. Finalizamos as folhas. A próxima aula a gente vai dar prosseguimento, que esse tecido a gente vai finalizar ele no final do mês. Vocês curtem o vídeo, assistem a aula e compartilham. Boa tarde para vocês, fica com Deus e até a próxima.